Antes de abrirmos a nossa Bíblia hoje, o tema de hoje é crede nos seus profetas e prosperareis. Eu gostaria que nós pudéssemos inclinar ainda uma vez mais o nosso rosto para orar. Senhor Deus, eterno Pai, é extraordinário, Senhor, podermos abrir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, a voz que Tu, Senhor, procuraste trazer até nós através dos profetas. E, Senhor Deus e Pai, que ao abrir a Tua palavra esta manhã, possamos todos ser cheios do Teu Espírito. Tu sabes a necessidade de cada pessoa que aqui está. Sabes, Senhor, perfeitamente as lutas, talvez as dificuldades que cada um dos Teus filhos, cada uma das pessoas que aqui se encontra esta manhã está a passar. Senhor, se calhar alguma incerteza em relação à sua saúde, se calhar em relação às suas finanças, ao seu trabalho, ao seu futuro académico, talvez em relação àquilo que é a sua vida emocional, a sua vida amorosa, a sua vida de família. Senhor, que Tu estejas com cada um e venhas falar ao coração de cada um, dando-lhe a certeza de que Tu, Senhor, desejas o melhor para cada um de nós e vais usar com certeza a Tua palavra esta manhã para animar, para encorajar, para dar força. Em nome de Jesus. Amém. No livro de Números, um dos 5 livros de Moisés, nós podemos ler no capítulo 12, e peço que me possais acompanhar nas vossas Bíblias, sejam elas em papel ou no tablet ou no smartphone, no capítulo 12 de Números, no capítulo 12 e no versículo 6, diz o Senhor nosso Deus: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Conta uma parábola judaica que a mentira e a verdade saíram num dia de sol a passear pelo campo. E ao aproximarem-se de um lago de águas cristalinas, decidiram ir refrescar-se nesse lago. Quando estavam a mentira e a verdade dentro do lago, a banharem-se, depois de terem tirado as suas roupas, as suas vestes e de se terem mergulhado naquelas águas cristalinas, a mentira viu que a verdade tinha dado umas boas braçadas e encontrava-se um pouco mais longe e decidiu sair de água e pegar nas roupas da verdade e vestir-se com as roupas da verdade e sair para a povoação mais próxima. E então, aí estavam todas as pessoas encantadas a ver a mentira vestida de verdade. Entretanto, a verdade saiu da água e viu que não tinha as suas roupas, porque a mentira tinha levado as suas roupas, e então aí vai a correr à procura da mentira para vestir as suas roupas, e assim vai, como chegou ao mundo, assim ia pela povoação, e todas as pessoas ficaram: que horror, mas o que é isto? Mas alguém disse que a verdade é sempre verdade, mesmo nua e crua. Queridos amigos, nós vivemos numa época em que mais pessoas nas redes sociais procuram e se demoram com mentiras do que pessoas se demoram com a verdade. Muitas vezes a mentira vem com roupagens de verdade, mas não deixa de ser mentira. E a verdade continua a ser verdade, ainda que nua e crua.
E isso é muito importante que nós não esqueçamos de nenhuma maneira que a verdade, por mais que a mentira se manifeste, não deixa de ser verdade. Um poeta português, um poeta algarvio, António Aleixo, dizia que a razão, mesmo vencida, não deixa de ser razão. E a verdade nunca deixará de ser, portanto, verdade, só porque, por algum motivo, alguém decidiu dizer que não é verdade. Aqui o meu aparelho não está a deixar eu continuar, mas só um pouquinho. Isto, às vezes, a questão da eletrónica tem as suas manhas, mas não faz mal. Tudo se vai resolver porque a verdade é verdade, não é? Como nós acabamos de dizer. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 18 e no versículo 21 e 22, Deuteronômio 18, 21 e 22, nós vemos como Deus decidiu como é que nós poderíamos identificar o que é verdade e o que é o erro, sobretudo a nível profético. Vamos começar no versículo 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou. De tal profeta não tenhas temor. Deus diz-nos aqui claramente, através desta passagem, que uma das formas de nós sabermos se um profeta é verdadeiro ou não é se aquilo que ele diz se cumpre ou não se cumpre. Se não se cumprir, então nós sabemos que esse profeta não veio da parte de Deus. E isso é alguma coisa que nós devemos ter em conta sempre que analisamos alguém que se diz profeta, porque como disse Jesus, surgirão falsos cristos e falsos profetas que, se possível fosse, enganariam até quem? Os escolhidos. E se nós queremos ter a certeza se é verdade ou não, nós temos que estar seguros se esse profeta é profeta ou não. Aqui há uns anos atrás, eu recebi a visita de 2 jovens muito bem vestidinhos, com uma camisinha branca, com calcinhas pretas e com uma plaquinha aqui ali no bolsinho da camisa. E esses jovens estiveram a falar comigo e depois eu disse-lhes que era pastor da Igreja Adventista e eles disseram que gostavam de voltar a visitar-me, mas entretanto me deixavam um livrinho que eu pudesse apreciar para depois, quando eles me visitassem outra vez, um livrinho de capa preta e também um folhetozinho que dizia descrição da revelação feita a José Smith. E eu disse, ok, eu vou ver e depois nós podemos falar da próxima vez que nos encontrarmos. Bom, eles lá apareceram na semana seguinte, falaram, então leu o livro que Deus revelou ao nosso profeta José Smith. Eu disse, olha,
não li. Não leu? Não, porque olhem, eu peguei no livro, assim que vocês saíram, peguei no livro e vi que diz um outro Evangelho de Jesus Cristo. Ora, a palavra de Deus diz-nos que se alguém vier até vós, vocês disseram que foi um anjo, não é? Mas ainda que seja um anjo do Senhor, ainda que seja um anjo, não diz do Senhor, ainda que seja um anjo, seja anátema. Então, eu já não li sequer o que estava nesse livro, porque, enfim, não quero seguir, enfim, aquilo que me é revelado através de um anátema. Então, mas para perceber melhor e ver que realmente foi Deus que revelou ao profeta, vocês também têm um profeta, Ellen White. Eu disse, sim. Mas leu o folheto? Olha, sim, o folheto comecei a ler, sim. Mas chegou aqui uma parte que eu deixei de ler. Então porquê? Olha, porque diz que o tal anjo, que vocês disseram que apareceu e que revelou Jesus Cristo, diz que então desceu fogo do céu à terra. Olhem o livro do Apocalipse na Bíblia, diz que quem faz descer fogo do céu à terra, para enganar, se fosse possível, até os escolhidos, é Satanás. E eles, coitados, ficaram assim a olhar para mim, e eu disse, olhem, eu tinha comigo a minha Bíblia e disse, vocês acreditam neste livro? Acreditamos. Então, olhem, mesmo que deixem de crer nesse livrinho que é um outro Evangelho de Jesus Cristo, ou nas visões de José Smith, nunca deixem de acreditar naquilo que está neste livro. Como é que nós podemos realmente saber aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade? Só o podemos saber pela palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos pode revelar quem são os profetas verdadeiros e quem são os profetas falsos. Há algumas pessoas que dizem assim, então, mas como é que nós vamos... Porquê é que nós temos que ter outros profetas? Ou porquê é que nós vamos a querer noutros profetas? Temos então os profetas da Bíblia. Sim, mas a Bíblia também apresenta que existem outros profetas que não são canónicos, ou seja, que não escreveram a palavra de Deus. Além disso, Jesus disse no capítulo 5 de Mateus que nós deveríamos estar atentos aos falsos profetas. Agora, os irmãos conhecem alguma nota de 520 euros? Alguém aqui conhece uma nota de 520 euros? Por que é que não conhecem uma nota de 520 euros? Dava tanto jeito, assim, uma nota de 520 euros. Porquê? Porque não há uma verdadeira de 520 euros. Agora, há notas falsas de 500 euros, certo? Porquê? Porque existe a nota verdadeira de 500 euros. Da mesma maneira, se Jesus nos alertou contra os falsos profetas, era porquê? Porque existiriam verdadeiros profetas. E o que é que diz mais Jesus? Diz, pelos frutos os conhecereis. Então, temos que conhecer pelos frutos e, como acabámos de ler também em Números, que o profeta, aquilo que ele diz, tem que estar de acordo com os profetas canónicos, com aquilo que diz a Bíblia, e também o seu testemunho tem que ser verdadeiro. Meus irmãos, esta é uma boa prática que nós devemos ter em relação àquilo que significa crer nos profetas verdadeiros. Aqui vou só aqui um parênteses, aqui há uns tempos ouvi uma história, não creio que seja verdadeira, mas uma história que dizia que alguém tinha realmente feito notas falsas de 520 euros. E a nota era tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, o tipo de papel,
era todos os elementos da nota, todos aqueles elementos de referência para se detectar se uma nota é falsa ou verdadeira, estavam presentes na nota. De tal forma que nem as máquinas de identificação da nota viam que ela era uma nota falsa, mas era de 520 euros. Claro que a primeira vez que os primeiros momentos que a nota começou a circular, ele foi logo apanhado e, portanto, foi preso pela judiciária, e o inspetor da judiciária que o apanhou disse: ouça, então você faz uma nota que tem a textura de uma nota verdadeira, até a sequência numérica era realmente a sequência certa, a assinatura perfeita, os contrastes eram perfeitos, e você faz uma nota de 520 euros e ele voltou-se para o inspetor e disse: pois é, mas é que para ela ser tão perfeita eu vi que não, perdia dinheiro se não pusesse mais 20 euros. Portanto, mas não há notas falsas de 520 euros. Todos nós também não podem haver notas verdadeiras, não podem haver notas verdadeiras, não podem haver profetas verdadeiros, se não houvesse profetas falsos, se não houvessem profetas verdadeiros. Nós precisamos de, portanto, estar sempre atentos àquilo que é verdade, porque se a verdade, ainda que esteja nua e crua, não deixa de ser verdade. Quando nós pensamos naquilo que é o exemplo que nos é dado de profetas na Bíblia, nós vemos que todos eles estão de acordo com aquilo que foi mencionado na palavra de Deus. Obrigado. Os profetas verdadeiros, canónicos, nós sabemos quais são aqueles que estão na Bíblia, que escreveram elementos que estão na Bíblia, mas nós temos, para além dos profetas canónicos, nós temos profetas não canónicos mencionados na Bíblia. O primeiro que nos é mencionado na Bíblia é o profeta Enoque, o sétimo depois de Adão. Conhecem algum livro aqui na Bíblia, no cânon da Bíblia, que seja o livro de Enoque? Não. E não é por isso que ele deixa de ser profeta. Portanto, ele foi profeta e é mencionado como profeta. Ainda há pouco as crianças disseram quem era o outro profeta que apareceu antes do dilúvio, não é? E as crianças disseram Noé. Conhecem algum livro de Noé na vossa Bíblia? Não. Mas o que ele disse está de acordo com o que diz a palavra de Deus. No Novo Testamento, nós temos também profetas não canónicos, profetas que portanto, não aparecem na Bíblia. O primeiro até nos diz que é o maior de todos os profetas, e sendo o maior de todos os profetas, não faz parte do cânon das Escrituras. Não escreveu nenhum livro que esteja presente no cânon das Escrituras. Lembram-se quem foi? João Batista. E depois temos Ana, temos Simeão, enfim, temos as filhas de Filipe. Ou seja, não é por um profeta não fazer parte da Bíblia que não deixa de ser profeta. Agora, se esse profeta não falar de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus, ou se fizer uma previsão de alguma coisa que não aconteça, então esse profeta não falou da minha parte, foi o que lemos há pouco. Quando o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 1, ele diz o seguinte: amados, não creiais em qualquer espírito,
mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isto já no tempo de João. E hoje nós vemos muitos falsos profetas. Uns que se dizem desde o aspecto religioso e outros até desde portanto, o ponto de vista não espiritual, mas do ponto de vista político. Em Marcos, no capítulo 13, versículos 22 e 23, Marcos vai descrever estas palavras de Jesus. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, que se possível enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Jesus alertou-nos e nós diante de nós. Em João, no capítulo 5 de João, a partir do verso 46, diz: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus ensinos, como crereis nas minhas palavras? Então, nós vemos aqui que Jesus disse, olhem, de certa forma ele está a dizer assim, se vocês acreditassem em Moisés, não havia qualquer necessidade do livro de Juízes, não havia necessidade do livro de Jó, não havia necessidade de mais nenhum outro profeta. O problema é que vocês não creem em mim, ou seja, não creram em Moisés, não creram nos 5 livros de Moisés. Então, Deus teve que suscitar outro profeta para relembrar aquilo que Moisés já tinha dito. E assim sucessivamente, até aos nossos dias. Há anos estavam a circular muitas notas falsas de $100. Que estavam em circulação, e o Tesouro dos Estados Unidos estava realmente com um problema por causa dessas notas de $100 que estavam a circular em todo o mundo. Então o Tesouro dos Estados Unidos pediu aos bancos centrais de vários países que portanto, enviassem pelo menos de cada banco uma pessoa que pudesse estar a fazer formação depois, para fazer formação a outros caixas de outros bancos, a fim de detectarem as notas falsas. Claro, ainda não era no tempo que haviam as tais máquinas agora que fazem essa leitura, não é, das notas para saber se elas são verdadeiras ou falsas, e o único método era conhecer exatamente as notas tais como elas portanto, estavam a ser identificadas como verdadeiras. Agora, durante 7 dias, essas pessoas estiveram nessa formação do Tesouro dos Estados Unidos. Durante 7 dias, elas tiveram a ser formadas para detectar as notas falsas e para também detectarem, para que não fossem enganados, porque já estavam a circular agora novas notas de $100 para as outras falsas serem retiradas, as falsas e as verdadeiras, serem retiradas do mercado, notas, portanto, com outra consistência, com outros elementos identitários para essa nota de $100. Durante esses 8 dias, eles passaram 8 horas cada dia a, portanto, identificarem notas, para identificarem também as notas falsas. Sabem quantas notas falsas é que eles tiveram que ver durante esses 8 dias? 0.
Não analisaram nem uma nota. Passaram todos aqueles 8 dias a analisarem, sabem o quê? As notas verdadeiras de $100 que estavam a ser falsificadas e as novas notas de $100 que estavam a ser emitidas. Porque se eles conhecessem bem a nota verdadeira, detectariam facilmente a nota falsa. Por isso, muitas vezes nós preocupamos-nos demasiado a identificar o que é falso. Se nós conhecermos a verdade tal como ela é em Cristo Jesus, não há razão nenhuma para termos medo da mentira ou de sermos enganados. Vamos detectar facilmente se essa pessoa é verdadeira ou falsa. Aqui há uns anos atrás, ainda estava eu a estudar em Colonge, apareceu uma senhora numa das igrejas próximas do seminário de Colonge, que se dizia profetisa. Era a irmã Janine. Ela gravava umas cassetes com mensagens e, portanto, os estudantes e muita gente andava ali, mesmo o pastor da igreja, a analisar. O que diz a palavra de Deus é que pelos frutos os conhecereis. Eu comecei a ficar um pouquinho logo, enfim, fiz aquilo que a palavra de Deus nos diz, é observai todas as coisas e retendo o bem, e então ia analisando e notei que o tom da maneira como ela apresentava as coisas e que era, quer dizer, não havia nada para edificação da igreja, e diz-nos que o dom de profecia é para edificação da igreja. Aliás, qualquer dom que Deus dá é para edificação da igreja. E eu via que aquilo era mais de ataque, e aí eu já duvidei, já comecei a duvidar. Bom, mas vamos, pode ser que, enfim, Deus não teve profetas que foram mais conselheiros e houve outros que foram mais para apontar o erro de Israel. Pode ser que seja, não sei, mas pode ser que seja profetisa. Entretanto, portanto, encontrou um secretário e esse secretário, portanto, acompanhava, portanto, essa senhora e fazia a reprodução das cassetes e multiplicava as cassetes. E num determinado momento, quer o secretário, quer esta senhora, começaram também a receber dízimos de irmãos que, portanto, começaram a identificar-se com as mensagens que aquela profetisa, suposta profetisa, portanto, passava. Até que logo aí eu fiquei, bom, a palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não diz que trazei todos os dízimos ao sacerdote ou ao levita. Não, diz era à casa do Senhor. Depois a casa do Senhor tem o dever de administrar e repartir. E aí eu fiquei mesmo, já não acreditava mesmo. Só que soubemos que aquela senhora tinha desaparecido, mais o dinheiro dos dízimos tinha desaparecido, e nunca mais o secretário, e tinha fugido com o secretário. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Sim. Quando, da mesma maneira que aquelas pessoas que estiveram naquela formação dos Estados Unidos a identificar notas verdadeiras, a sentir a nota, a sentir a textura, a sentir tudo aquilo que... Porque o toque tinha que ter um toque especial. Uma vez, não sei se sabem, mas as notas não são impressas em papel. Aquilo não é papel, é tecido. É um tecido especial com linho, com algodão, portanto, e que precisa... Por isso é que, quando às vezes esquecemos alguma nota no bolso e vai para a máquina de lavar, a nota fica na mesma, portanto... não arde, não se desfaz como o papel quando vai para a máquina de lavar roupa, não é? Portanto, diz-nos que
sobretudo pelo toque. Alguns diziam nessa formação: vocês têm que sentir a nota. E nós também devemos de sentir a palavra de Deus. Deus deu-nos um instrumento extraordinário que foram os testemunhos de Ellen White. A sua vida fala de alguém que seguia os princípios da palavra de Deus e que amava a palavra de Deus acima de todas as coisas. Por que desprezar esta ferramenta que Deus nos deu? Precisamos de olhar para a palavra de Deus cada vez mais. Os anos que passaram desde há 3.500 anos, quando foram escritos os primeiros escritos do profeta Moisés, precisam agora de ser mostrados a cada um de nós através de todos os profetas. Mas é a palavra de Deus que é a referência. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, nos versículos 15 ao versículos 24, ele diz: vede, que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguisse sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retendo o bem. Abstendo-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que chama, o qual também o fará. Sejamos atentos. Estejamos atentos à palavra profética. Não desprezemos as profecias. Vivemos um tempo de engano. Um tempo em que é muito difícil saber o que é verdade e o que é erro. Até mesmo os jornalistas, já não é a primeira vez que ouço, eu gosto muito de ouvir as notícias e de saber como vai o mundo, e já não é a primeira vez que vem um jornalista dizer: olhem, aquela notícia que nós demos, que tinha aparecido na internet, assim, e que pensávamos que era verdadeira, afinal foi falsa. Lembram-se quando houve o apagão? Começaram logo a surgir falsas notícias que os próprios jornalistas não conseguiram identificar e depois, posteriormente, vieram negar que era um ciberataque dos russos e que já havia mais não sei quê, que já havia não sei o que mais. Portanto, nós vivemos num mundo em que é difícil nós identificarmos às vezes o erro. Mas se conhecermos bem a verdade, se continuarmos a ser o povo do livro, o povo que conhece o que é verdade tal como ela foi nua e crua apresentada por Deus aos profetas, nós vamos saber exatamente se é verdade ou não aquilo que nos estão a querer transmitir. Apelo a que conheçam a verdade e que não se deixem enganar. Eu quero estar firmado na palavra de Deus. Eu quero estar firmado nos profetas, sejam eles canónicos, ou seja, escreveram livros na Bíblia ou não. Eliseu escreveu algum livro na Bíblia? Elias escreveu algum livro que esteja na Bíblia? Não. Mas a sua palavra, aquilo que eles disseram e que outros escreveram, deve continuar a soar nos nossos ouvidos e a conduzir a nossa vida para a honra e glória de Deus.
para que quando Jesus vier, não vamos identificar como um falso Cristo. Vamos saber que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que vem. Não há nada que nos possa enganar. Somos filhos da verdade. Somos filhos de Deus verdadeiro, o único que nos pode conduzir à pátria celestial. Não são bezerros de ouro, não são cantigas de amigo, não são conversas de redes da internet, não são mentiras, mas a verdade, analisada pela palavra de Deus, que nos pode garantir que estamos a caminho da verdade e que a verdade não falha. Que Deus nos ajude a mantermos a nossa confiança. Como eu disse àqueles 2 jovens, que eles não esquecessem a palavra de Deus, mesmo que deixassem de acreditar no livro de Mormon ou nas visões de José Smith. Que Deus nos ajude nesse sentido. Esta tarde iremos ver como é que Deus revelou a sua palavra e porque é que muitas vezes sentimos que há contradições ou alguma coisa que não está tão verdadeira na Bíblia, que parece que é uma contradição. Nós vamos perceber porque é que Deus também escolheu afinal 40 homens para escrever este livro e não escolheu outros. Que Deus nos possa ajudar a termos a nossa agenda livre esta tarde para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.